Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã, é uma manhã especial, manhã em que o Senhor nos trouxe para gerar comunhão, para gerar unidade sobre a direção, sobre o aio de Cristo Jesus. E esta manhã em especial é uma manhã em que relembraremos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a sua morte vicária, a sua morte que nos trouxe libertação. E por isso, desde então, a igreja, ela está sobre este governo. E eu louvo a Deus sempre quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Essas séries sobre o governo de Deus, inspiração do Senhor, o pastor Paulo Afonso, traz-nos uma grande lição de que a nossa vida precisa estar sob a direção daquele que nos chama. Nós não somos guiados por vistas, mas somos guiados pela ação do Espírito Santo em Cristo Jesus. E esta série, em especial, o governo de Deus sobre o governo da igreja, aponta-nos para alguns objetivos especiais. Objetivos esses que nos faz entender que a organização da igreja local, bem como a organização da minha vida como igreja pessoa, precisa estar sobre a direção de Deus, precisa estar sobre a liderança, precisa estar sobre a comanda do Senhor. Nós não somos guiados por vistas. A igreja, ela não é guiada porque acha que precisa fazer desta forma ou daquela outra forma. A nossa inspiração vem do Senhor por intermédio do seu Espírito a partir das Escrituras Sagradas. Por isso que é preciso nós entendermos que a igreja, ela precisa ser estruturada, constituída na estrutura bíblica, na estrutura a qual Cristo deixou seus apóstolos e, consequentemente, os apóstolos deixou para a igreja. É preciso entendermos que a igreja do Senhor não é aquilo que eu acho, não são modismos, muito menos são aquilo que eu penso, ou eu, para estabelecer um crescimento específico, eu preciso adotar alguns procedimentos que não são coerentes e que não são balizares com as Escrituras. Não. É preciso eu estar de forma integral naquilo que a Bíblia me ensina. Por isso, queridos, que a igreja, ela segue alguns princípios importantes. A igreja segue em princípios imutáveis. Nós precisamos entender que as instituições foram estabelecidas por Deus. E a Bíblia fala de 3 instituições especificamente. Primeiro, o lar. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 15. Nós vamos encontrar que a partir da constituição do homem e da mulher nasce a família. Deus então estabelece ali a primeira instituição. Qual é a primeira instituição? O lar. A segunda, Deus estabelece o governo de forma integral. O governo que exerce a justiça para fazer com que todas as instituições, ou melhor, com que toda a logística da vida humana possa ser regrada com princípios, regras. Por isso, quando Deus chama Noé e faz-lhe um pacto, Gênesis capítulo 9, versículo 1 ao 17, nós vamos ver que, a partir daquele momento, Deus estabelece princípios de governo, para que a partir daquele pacto, a sociedade possa estar dirigida sob princípios. Por isso que os governos a qual nós nos sujeitamos, eles seguem um padrão de moralidade, um padrão de ética. E esse padrão de moralidade, esse padrão de ética, ele está coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina, o que é justiça, o que é certo, o que é verdade.
o que são princípios sobre honestidade. Nós vamos ver isso na lei que nós estamos sujeitos, em que toda a instituição ela precisa ser estabelecida dentro de um princípio. Então, aquele que fala mentira está fora da lei. Aquele que fala e comete ilícitos estão fora da lei. Então, observe que o governo humano, quando está sobre a batuta, a direção de princípios morais e éticos concernentes às Escrituras, é um governo legítimo. Ah, mas são ímpios, orem por eles. Bom seria que todos que estivessem sobre a direção do Espírito Santo pudesse estar sobre o governo humano. Porém, nem todos são assim. Porém, aqueles que estão ali, segundo as Escrituras, seguindo este princípio, não ferindo o que a Bíblia nos ensina, estão dirigidos pelo Senhor. Então, ore pelos nossos governantes. Isso é importante, porque o governo foi estabelecido pelo Senhor. Por isso que Paulo, na leitura que fizemos, na leitura bíblica, Paulo, ele fala aos cristãos, dizendo: vocês cristãos precisam obedecer às autoridades superiores. Ali estava uma efervescência para o início de uma grande perseguição. Havia perseguição, mas de uma forma velada. E aquele primeiro momento da igreja, todos que estavam ali estavam sofrendo algumas pressões. E alguns queriam, de forma revoltosa, resolver algumas coisas. E Paulo fala: não, sujeitai-vos às autoridades. Porém, quando as autoridades saíram do princípio, conforme a adoração a Nero como Deus, a igreja então se manteve firme na constituição das Escrituras. E não se dobrou diante daquilo que Nero colocava. E aí disse: não, existe só um Deus, o imperador romano não é Deus. E aí começou toda uma perseguição. Então, são 3 instituições que foram estabelecidas por Deus. Primeiro, o lar. Segundo, o governo. E terceiro, por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja. A igreja. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor está constituída sobre um fundamento. E qual é o fundamento ali? É Cristo. Os princípios balizares. A igreja está inserida dentro deste princípio estabelecido por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio do céu como um vento veemente e tempestuoso, e encheu toda a casa que eles estavam. E ali deu-se o início da igreja organizada sobre o reino que for estabelecido por Deus. E ali começa a igreja. E a partir desse prisma, é preciso entendermos que a igreja, ela tem um governo. Que a igreja, ela tem um propósito. Que a igreja, ela tem uma supremacia. Que a igreja, ela tem um governo que é estabelecido de forma que traga uma certa organização. A igreja, ela precisa ter lideranças. E essas lideranças, elas precisam estar sobre a direção de Deus, porque quem é o sumo pastor desta igreja é Cristo Jesus. Por isso, nós lemos na verdade prática que é preciso que a igreja esteja sobre a direção do Espírito Santo para que tudo isso possa nos dirigir para a missão, para o propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja, pastor? O propósito da igreja é pregar, anunciar as boas novas, para que vidas ouçam esta mensagem, e para que, a partir dos testemunhos deles contidos pelos cristãos, possam se unir a Deus. Então, a responsabilidade
da unidade, a responsabilidade de fazer com que as pessoas conheçam a Deus, está sobre o colo da igreja. Está sobre a direção da igreja. Por isso, nós temos um compromisso como igreja. Obreiros, pastores, membros, todos nós fazemos parte de um corpo para que esta missão se cumpra. É uma engrenagem que, muito bem ajustada, produz resultados transformadores para uma sociedade em caos. Uma igreja bem ajustada produz avivamento, transformação, mudança de pensamento. Por isso a importância de estudarmos sobre o governo de Deus na igreja, ou a partir da igreja, porque denota-nos que temos um compromisso. Às vezes temos a mania de achar que a responsabilidade da igreja está apenas nos ombros do pastor, ou apenas nos ombros dos obreiros. A responsabilidade da igreja está nos ombros de todo aquele que faz parte deste corpo, dentro do seu propósito, segundo a missão a qual Deus nos deu, seguindo aquilo que Ele nos concedeu. Por isso a necessidade de buscarmos os melhores dons, para que a partir dos dons e a partir das nossas vidas, possamos fazer a diferença para o cumprimento desta missão. Introdução. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que tange ao serviço dos cultos regulares. Questões doutrinárias, administrativas e organizacionais. A estrutura das Assembleias de Deus constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros. A expressão obreiro é genérica e serve para designar os corpos auxiliares das diversas outras funções na igreja. No nosso caso em particular, e aqui estamos falando sobre o governo da nossa igreja em particular, temos ainda a função de líder do ministério, que é um irmão qualificado a dirigir o ministério escolhido em comum acordo por membros do governo eclesiástico. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus instituiu as lideranças. Deus instituiu o governo. Para qual propósito? O propósito é fazer com que questões doutrinárias, questões administrativas no que tange a instituição, e nós vamos ver a diferença entre igreja-pessoa, igreja-instituição, e é preciso nós entendermos que uma anda do lado da outra, mas a igreja de forma institucional, ela exerce papéis administrativos e organizacionais. Por isso a importância dessa estrutura. E nós, as Assembleias de Deus, em especial, temos um governo, uma estrutura, primeiro, que são constituídas por pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros, e esses obreiros em alguns lugares são chamados de auxiliares de trabalho ou cooperadores, é a mesma coisa. Todos estes irmãos contribuem para crescimento, e a importância que cada um entenda aquilo que lhe foi chamado. Às vezes, alguns obreiros, eles de forma sem conhecimento, acabam exercendo situações e funções que não lhe competem. É preciso nós seguirmos aquilo que está escrito em 2 Timóteo, em que nós precisamos procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Por que eu parei aqui um pouquinho? Para nós entendermos que se cada um de nós cumprirmos a missão, ou cada um de nós cumprirmos a função, melhor dizendo, as coisas vão funcionar. Diáconos exerçam seu diaconato com excelência. Presbíteros exerçam o seu presbiterato com excelência.
Evangelistas, que é um papel que está ficando muitas vezes obsoleto, e eu entendo que o papel de evangelista é extremamente importante para a evangelização, é considerado como ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho se divide em pastor e evangelista. A função de evangelista é muito grande para estabelecer igrejas, para ajudar o corpo de Cristo na sua função evangelizadora. E é preciso entender essa importância, e pastor precisa exercer o seu ministério pastoral. Então, queridos, diante dessa instituição, assim funciona o nosso governo. E aqui foi colocado de forma muito bem colocada, que é preciso também, dentro dessa administração, haver uma organização, líderes de ministérios que vão ajudar na organização da igreja, ou seja, serão, de certa forma, não digo pastores, mas subpastores nessa missão. Então, o líder de ministério que exerce a sua liderança, irmãos, tem a confiança daqueles que estão sobre a sua liderança. A importância e a responsabilidade da imagem, a importância e a responsabilidade, pastor, da posição desse líder diante daquele que está ouvindo, do discipulado, a importância desse líder no aconselhamento, fará com que aquele ministério seja fortificado e, consecutivamente, uma igreja fortificada em todos os setores dá menos trabalho para o pastor, dá menos trabalho para a igreja, não gera escândalo para a igreja, e promove o quê? Promove o reino de Deus, e o cumprimento a partir do testemunho da missão de Cristo Jesus. Olha como é que tudo é uma engrenagem, irmãos. Olha como é que é preciso nós entendermos os nossos papéis dentro deste governo. Ou como é que é preciso entendermos o mecanismo. Não é apenas a responsabilidade do outro. Não, eu não tenho compromisso, eu não sou líder, o compromisso é de fulano, ciclano. Não é isso, irmãos. É preciso nós estarmos nesse comando, nessa missão. Pois bem, o governo, então, da nossa igreja é estabelecido balizares dentro desses valores e dentro desses princípios. Por quê? Primeiro ponto, o que é o governo da igreja? Por que isso? Porque o governo da igreja segue 3 sistemas especificamente. Nós vamos ver que os 3 são bíblicos, mas as aplicações desses 3, eles são diferenciados devido à tradição de algumas instituições, mas os 3 são bíblicos, ok? O que não é bíblico é o sistema em que a igreja, ela sobressai ao comando de Cristo. Isso não é bíblico. E nós vamos ver que, a partir de Constantino, quando o governador, pseudo-governador, ou melhor, pseudo-imperador, ele assume o controle de Roma e se converte ao cristianismo, toda aquela estrutura passa a ser dirigida sobre o ponto de vista do Império Romano. De maneira que alguns historiadores, pastores, vai dizer que o Império de Roma, ele não terminou, ele apenas foi substituído por um sistema. E aí a igreja, e principalmente o bispo de Roma, bem como o bispo de Constantinopla, acaba assumindo um papel de liderança como se fosse do imperador. E aí a igreja passa a ser uma igreja institucional, ou seja, a igreja como instituição, nesse sentido, ela é que determina o que a Bíblia diz. Ela é o que determina o que a cristandade tem que pensar. E ela é o que determina a nossa fé. Isso não é bíblico. O que determina a constituição da igreja é Cristo. Ou seja, se estivermos em Cristo, a igreja funciona. Se não estivermos em Cristo, a igreja não funciona. Por isso a reforma protestante. Porque ela resgata Martim Lutero e os pré-reformadores, nós vamos ver muitos pré-reformadores se levantando e falando contra isso. Lutero então diz, nós precisamos estar pautado na igreja.
Por isso que a sacralidade do culto protestante não está na mesa eucarística. Ou seja, a mesa eucarística, o corpo que se transforma, o pão que se transforma no corpo, que é a transubstanciação, e o sangue que se transforma, que o vinho que se transforma no sangue, você pode ver que nessas instituições está colocada a sacralidade do culto, está ali. Não. A sacralidade do culto protestante está no púlpito. Porque é a partir das Escrituras que a nossa vida é transformada, é que a igreja ela exerce o seu papel, é a partir da palavra. Então a sacralidade do culto protestante está na posição ou na colocação das Escrituras. Não naquele momento eucarístico, mas pela palavra. Momento eucarístico, ou seja, de ações de graça, precisa ser em memória. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso está muito bem colocado, lindo, tudo bem organizado, mas isso não representa o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo que é personificado no pão e no vinho, não significa a minha identidade. O que significa a minha identidade é aquilo que Cristo fez, por isso que eu trago em memória aquele ato. É em memória. Então, queridos, a partir de então, a igreja, ela passou a ter um viés institucional, e esse viés institucional rompeu com alguns princípios. A igreja precisa ser instituição, mas até um determinado ponto. E a reforma resgata esses 3 governos especificamente. Ok? Primeiro, o episcopal, aonde o governo da igreja é exercido por bispo. É bíblico, porque nós vamos ver na instituição do Novo Testamento que, para que houvesse uma exposição maior da igreja que estava começando sobre a direção dos presbíteros e anciões. E qual é a diferença de presbíteros e anciões? Nenhuma. Todos estes termos e são funções que já eram estabelecidas dentro daquela cultura. O presbítero era aquele que tinha a direção do Senado, então ele tinha esse nome de presbítero. E aí a igreja pega emprestada esta função, mas o que determina ele como presbítero é o dom que Deus deu para ele. E qual é o dom do presbítero à luz das Escrituras? É o dom de pastor. Ou seja, é o dom de dirigir, é o dom de arrebanhar, de aconselhar. Então, presbítero é uma função que tem como dom pastor. Depois da tradição protestante, pastor passou a ser vinculado à função. E ficou assim, a tradição permanece assim. Mas, segundo as Escrituras, os presbíteros são aqueles que são dirigidos pelo Senhor com o dom de pastor para o exercício. E o presbítero, ele era envolvente, ou comandava, ou dirigia, melhor dizendo, as igrejas gentílicas. As igrejas judaicas estavam sob a direção dos anciões. Então, era a mesma coisa, só mudava só a comunidade de fé. E eles precisavam ter os dons. E sobre eles, sobre o comando, sobre a organização, havia o bispo, que na verdade significa superintendente, ou um presbítero, ou um ancião, que está sobre a sua direção algumas igrejas. Para que isso? Para que isso pudesse ser um maior do que o outro? Não. Apóstolos, mestres, presbíteros, diáconos, todos estavam de forma igualitária. Não havia na igreja primitiva a ideia de ser um maior do que o outro. Não havia. Essa ideia de hierárquica e, consecutivamente, a sociedade ocidental, ela passa a ter essa estrutura, e aí nós fomos inseridos de forma cultural dentro de uma estrutura, a partir do Império Romano. Muda.
Antes não havia essa ideia, todos eram iguais e exerciam o seu papel, o dom a qual Deus tinha dado à igreja para fazer com que essa missão se cumpra. E aí a reforma tenta resgatar um pouquinho disso. Então nós vamos ver de forma muito reduzida, porque a hora não nos espera. Primeiro, o governo, segundo as estruturas bíblicas, segue 3 princípios episcopais, onde o governo da igreja é exercido por bispos. E nós vamos ter algumas denominações históricas que têm essa função, principalmente a igreja metodista. Presbiteriano, onde o governo da igreja é exercido por presbíteros e concílios, sendo, portanto, o sistema representativo. Ok? Então, o que é o governo da igreja nesse sentido? O governo da igreja é a questão da organização, a instituição propriamente dito, que é a igreja presbiteriana. Nós vamos ver que os presbíteros, eles exercem este papel. Eu tive a oportunidade de ir num concílio presbiteriano, pastor, aqui em São Gonçalo, na primeira igreja presbiteriana aqui de São Gonçalo. Eu cheguei, era 5 horas, e aí começou o concílio sobre a direção dos presbíteros. Os pastores, eles apenas eram participantes, os presbíteros que davam essa direção e dirigia aquele concílio. Cheguei, era 6 horas, estava dando meia-noite, e aí um pastor amigo falou: olha, pastor, o senhor pode ir, porque o concílio não tem hora para acabar. Eu fiquei, que isso? Não tem hora para acabar. Aquele concílio demorou 2 dias, resolvendo questões, um que interpola, outro que fala. Então, eu achei muito interessante que eles só saem dali quando definir todas as estruturas, ou quando todas as estruturas ali colocadas possam ter uma solução, e aí eles chegam a um consenso. É um sistema presbiteriano. Outro sistema é o congregacional, onde toda autoridade concentra-se na congregação. A igreja local, que é a igreja local, sendo o pastor líder e responsável pela administração da comunidade. Ou seja, a igreja, ela é que decide, ou ela ajuda nessas decisões em relação à estrutura da igreja. Então, tudo o que formos fazer é levado à aprovação da igreja. Vamos fazer, ok, olha, ok, é isso, ok. Então, esse governo congregacional, ele passa por isso. Qual é o nosso governo, pastor? O governo das Assembleias de Deus. O governo das Assembleias de Deus é um pouco presbiteriano e congregacional. Por que isso? É preciso entendermos que o movimento pentecostal, quando surge com Parham, o avivamento, ele surge não só para uma denominação. Não. Ele surge para todas as denominações. Então, irmãos unidos, nós vamos ver presbiterianos, batistas, naquele primeiro momento, todos eles com governos episcopais, presbiterianos e congregacionais, recebe o selo do Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí Parham, na sua estrutura, junto com os seus estudantes, em 1899, 1900, ele decide entender nas Escrituras aonde que as Escrituras colocam de forma salutar a evidência do batismo com o Espírito Santo. E aí eles lendo, eles chegaram à conclusão que é a partir do falar em outras línguas. E aí se estabelece a doutrina pentecostal, que a partir de 1930 se solidifica. Então, na verdade, quando se solidifica a denominação pentecostal, e a Assembleia de Deus é a primeira do mundo, junto com a congregação cristã no Brasil, nós vamos ver que pegamos o que é melhor de cada um e estabelecemos o nosso governo.
Então, o nosso governo ele é congregacional, mas também ele é presbiteriano porque está dentro da estrutura do corpo de obreiros, do concílio que é representado por esse corpo de obreiros. Ok? Então, são 3 sistemas. Primeiro sistema é o episcopal. Vamos lá, gente. Episcopal. Segundo. E terceiro. Glória a Deus. Catuca o seu irmão aí e diz assim: meu irmão, o Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Propósito do governo da igreja. É preciso nós entendermos que isso tudo está sob a direção do Espírito Santo, irmãos. Só conseguiremos lograr êxito neste governo quando Cristo for a primazia dele. Senão não dá certo. O propósito do governo: a igreja não é a titularidade de nenhum pastor. Isso é importante entendermos. A igreja, ela é a titularidade de Cristo. Quem comanda a igreja é Cristo. Quem estabelece a igreja é Cristo. Por isso que quando Cristo chama a igreja, é Cristo que dá a direção. Às vezes nós temos aquela ideia de que, se o pastor for, vai acabar a igreja, se acontecer isso, vai... Não, a igreja é do Senhor. Se a igreja foi estabelecida pela direção do Senhor, irmãos, Ele levanta, Ele prepara, Ele capacita e Deus prospera. Glória a Deus. Então, a igreja não é titularidade de nenhum pastor. Separando bem, e aqui a gente tem que entender um pouquinho, porque falamos sobre o governo de Cristo sobre a igreja, e falamos sobre os 3 sistemas de governo, e aí falamos de uma questão administrativa. A gente precisa entender que a igreja instituição, da igreja pessoa física, e a igreja templo. Então, existe 3 diferenciações do que é aquilo que entendemos igreja. Primeiro, a igreja. Paulo vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, então a igreja, instituição, e a igreja, templo, ou seja, onde nós estamos reunidos, ela só existe porque existe pessoas. E essas pessoas que é a igreja central, que consecutivamente tem a sua representatividade de forma jurídica. Por isso que existe a pessoa física e a pessoa jurídica. É mais ou menos isso. Então, para se estabelecer numa sociedade institucional, é preciso haver uma organização jurídica. E para que essa organização jurídica exista, é preciso haver um local. E o local é o templo. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma galera que está por aí pregando algo que não é bíblico, irmãos. Falando que a verdadeira igreja não é igreja feita por mãos de homens. Não é igreja feita de forma institucional. Claro que não. Que a igreja somos nós. Mas para que possamos sobreviver e para que o evangelho seja eficaz em um mundo institucional, a igreja precisa ser institucionalizada. É fundamental isso. Por isso que uma está ligada à outra. Por isso que uma está de mãos dadas à outra. O que é importante entendermos que a partir desse prisma, Cristo comanda a igreja, a pessoa, e a partir desse princípio, a qual Deus deu à igreja, a qual Deus deu a pessoas, temos que administrar seguindo a direção daquilo que é a nossa regra de fé e prática. Então aqui nós temos a administração, nós temos toda a estrutura que nos envolve, temos todos os cumprimentos que precisamos fazer diante de leis, de impostos, de funcionários, a responsabilidade que temos com os nossos cumprimentos como cidadão, mas tudo isso precisa ser dirigido de forma ética, não de forma ilícita.
não de forma a barganhar, não trocar ou fazer umas outras coisas que eu vejo por aí terríveis. Então, uma coisa é ligada à outra. Então, precisamos separar a instituição de pessoas, a instituição igreja e a instituição templo. Podemos entender que Jesus Cristo fundou a igreja. Pessoas. Para entendermos melhor isto, precisamos lançar mão da linguagem tipológica em diversas passagens, onde a igreja é vista como uma casa. Nós vamos encontrar vários textos falando sobre isso. Cristo é a pedra angular desse majestoso templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Segundo, ela é considerada também como corpo. Nós vamos ver isso, a igreja como corpo. Cristo é o cabeça deste corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Os irmãos leem, porque as horas não nos esperam. Ademais, sabemos que é na cabeça que estão os órgãos de direção do corpo, o governo, a soberania e o domínio da terra. A igreja é um corpo espiritual, vivo, místico, universal, individual e resgatado. Então nós vamos ver, irmãos, que a igreja apresenta estas três características, mas todas elas estão uníssona para um propósito comum. Ok? Nós vamos ver a ideia de templo, uma casa, a ideia do corpo, ou seja, da organização local, a igreja, e aí entra a referência como luzeiro. Deus é luz. Há uma simbologia comumente aceita por muitos comentadores, comparando os dois grandes luminares, sol e lua. O sol governa o dia, fala de Jesus, tipologia bíblica. A lua governa a noite, fala da igreja. Pois a igreja é que ilumina o mundo. Ou seja, a lua só tem luz por causa do sol. Então, na verdade, Cristo ilumina o dia, Cristo dá a direção e a igreja complementa isso. Nós fazemos parte disso. Então, Cristo, ele se deporta à igreja como missão. Então, a igreja, ela que vai apresentar a ele naquele dia, naquele grande dia, quando nós chegarmos diante dele e dissermos: o que foi granjeado? Olha, eu granjei isso, eu granjei aquilo, eu consegui cumprir isso, eu consegui cumprir aquilo. Por isso, irmãos, que possamos ter o comprometimento e a responsabilidade de chegar até o fim, de não deixar de lado aquilo que Deus deu a você, de não pegar o talento e o dom, deixar de lado por um determinado capricho, ou porque alguns vão falar, passou-se o tempo. Não. Assuma aquilo que Deus deu, para que naquele dia possamos chegar até o fim. Nesta manhã, Deus está despertando corações aqui, irmãos. Essa aqui não é apenas uma lição para que você possa ter apenas um conhecimento apenas, mas é preciso entendermos o seu papel como igreja. É preciso entendermos o seu papel como igreja do Senhor. Continuando aqui, a igreja é um rebanho, a Bíblia apresenta isso em Salmos 100, versículo 3. Ele é o pastor valente que nos resgatou das mãos do inimigo opressor. Os pastores estão a serviço do bom pastor. Então a igreja é considerada rebanho. Por isso essa conexão, essa ideia de pastor e ovelha. A igreja é a noiva e esposa. A Bíblia fala sobre isso. Em Cantares, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Ela representa esse casamento, essa unidade. Ela tem essa representatividade, essa tipologia. Na Bíblia, há tipos de esposas que tipificam a igreja. Interessante.
nós vamos ver, no Antigo Testamento, Eva é a esposa vivificada. Asenate, a esposa resgatada. Ruth, a esposa amada. E Esther, a esposa preferida. É a igreja, a esposa preparada, 19:7. Todos estes símbolos, ou todas essas representações, apontam para a igreja. É preciso nós entendermos que a igreja, que a Bíblia Sagrada, ela é a revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? A revelação progressiva é aquela que a cada momento Deus se revela e vai se construindo um pensamento. Então o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para aquilo que foi assumido pela igreja. Então tudo aquilo que é representativo no Antigo Testamento aponta sempre para frente, aponta sempre para o alvo, aponta sempre para o cumprimento da promessa, que começa que a partir da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a partir de então foi construído todo o culto, toda a adoração para cumprimento nosso. Então aqui nós vamos ver que a instituição igreja, ela tem a sua representatividade institucional. Segundo, só é possível haver essa representatividade porque existem pessoas. E essas pessoas, elas que de fato são a igreja. E a partir dessa unidade é que a igreja, ela exerce o seu papel na sociedade. E a Bíblia vai apresentar algumas representações. A igreja como casa, como corpo, como luzeiro, como rebanho. Algumas tipificações, como a noiva, como uma família. A igreja, em todas estas estruturas, ela segue um propósito final, a missão final, para que tudo possa ser dirigido e construído. Então a Bíblia, ela vai apresentar vários posicionamentos ou várias estruturas que apontam para a igreja. Ok? Até aqui tudo bem? Então dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá. Como deve ser o governo da igreja? Primeiro, o governo da igreja precisa seguir a instituição bíblica. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Se os irmãos encontraram primeiro, por gentileza, possa os irmãos ler. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Já encontrei. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, o governo de Deus sobre a igreja precisa ser bíblico. Precisa seguir aquilo que a Bíblia diz, que a doutrina Bíblia diz. Então precisa seguir este posicionamento. Fora disso é anátema. Eu vou criar aqui, pastor, uma festa rave gospel. Anátema. Eu vou criar algumas situações que vão produzir crescimento. Se não estiver concernente com os princípios bíblicos, com os princípios doutrinários, é anátema. Então, queridos, temos que partir deste prisma, em que aquele que está sobre a direção dessa igreja, a partir dessa unidade, é preciso que estas pessoas possam entender que a igreja precisa seguir estes princípios balizares, que o governo precisa estar pautado na palavra, na doutrina, ou seja, nos ensinamentos apostólicos, nos ensinamentos de Cristo. Fora isso, não funciona. Por isso que eu tenho, muitas vezes,
resistido a algumas questões que surgem aí, em que, em nome de uma contextualização, as pessoas acabam cometendo situações que distorcem aquilo que a Bíblia diz. Cria situações que não é a Bíblia. A igreja, ela não é terapia. A igreja, ela não é situações em que eu tenho que estar nela porque eu preciso de uma autoajuda. Não. A igreja é uma comunidade de fé, em que Deus vai falar e vai te tratar, você vai ter uma instrução terapêutica, porque isso faz parte da edificação, da consolação. Isso faz parte da edificação do corpo, mas a igreja, ela é um organismo, ela é uma comunidade de fé. E aí eu vejo algumas distorções que não são bíblicas. Você pode se contextualizar, sim, eu entendo isso. A igreja tem que entrar na era digital, a igreja tem que ser atuante, mas não negar os seus valores. Não ser parecido com o mundo. Não usar as armas, porque o que traz crescimento da igreja é a ação do Espírito Santo. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, se os sinais seguem aqueles que creem, vem gente andando de quilômetros para estar aqui. Não tem sol, não tem chuva, não tem nenhum outro problema que vai fazer com que aquele irmão deixe de vir àquele culto. Porque está sedento da presença do Espírito Santo. Precisamos resgatar isso, meus irmãos. Precisamos resgatar isso, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que quando eu pisar, aleluia, a planta do meu pé, o Espírito Santo já está usando os seus profetas, já está usando aquelas pessoas, já está usando vidas pela palavra e Deus está falando conosco. Meus irmãos, a igreja tem que ser centralizada em Cristo Jesus, não no homem, porque a Bíblia vai dizer que o culto centralizado no homem, na apresentação do homem, a Bíblia vai dizer isso, é culto a demônios. Verdade. O culto precisa ser centralizado em Cristo. Qual é a pessoa especial aqui? É Cristo. Porque eu vim hoje aqui para que Ele venha ser adorado. O que eu vim fazer aqui, eu vim dar a Ele aquilo que Ele fez por mim como gratidão. E consecutivamente Ele vai te encher, Ele vai cuidar de você. As portas vão se abrir, segundo a vontade dEle. Mas eu continuarei sendo fiel a Ele. Ele cuida, irmãos, Ele cuida. Aleluia, glória a Deus, Deus está aqui. Bom, então a instituição da Bíblia, ou melhor, a instituição igreja, precisa seguir aquilo que a Bíblia determina. Segundo, o governo da igreja, ele é congregacional em sua forma. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, Gálatas 13, 28, nós vamos ver essas determinações, ou melhor, 1 Coríntios 5, 13, 11, 23, Mateus 18, 7, Gálatas 13, 28 é o próximo que vai vir. Então, ele é congregacional em sua forma. Ou seja, a decisão é tomada em comunidade. A democracia, na sua plenitude, é exercida para a igreja. A palavra democracia vem do Império Grego, mas ela se estabelece seguindo aquilo que a Bíblia diz. Ela se estabelece na sua plenitude. Aqui é a verdadeira democracia. Ou seja, todos estão constituídos sobre um posicionamento. O governo da igreja, ele não é um governo voltado para aquilo que eu penso. Essa ideia da democracia bíblica, ela segue o governo teocrático. O que quer dizer isso? Ou seja, eu sou livre para entender, ou para decidir algumas coisas baseado em cima de um governo divino. Por isso que
quando eu falar ou quando eu me colocar em uma determinada situação, consecutivamente vai haver edificação, porque estamos conscientes dentro de um posicionamento, dentro de um governo. Então, nós temos que entender que o governo geral da igreja é comandado por Cristo, ele é teocrático, em que as nossas decisões democráticas, elas são tomadas baseadas em cima de uma decisão pautada neste governo. Nesse sentido que é democracia. Não na democracia que nós conhecemos aqui. Cada um pensa o que quiser pensar e cada um faz o que quiser fazer. Não é isso que eu estou me referindo. Não é isso. O governo nosso é teocrático. Ele é o cabeça, é ele que decide. E as nossas decisões têm que ser baseadas em cima daquilo que ele decide. Por que eu estou falando isso? Porque algumas questões que diz respeito à instituição humana, ela precisa seguir esses princípios. Às vezes, você tem a decisão, e o administrador da igreja, o pastor, o administrador, tem algumas decisões a serem tomadas, que precisam ser dirigidas pelo Senhor. Eles têm liberdade democrática de fazê-lo, sim, mas só serão feitas baseado em cima daquilo que eles entendem, que é a voz de Deus. Por isso que eu vejo que algumas pessoas se precipitam. Pastor, Deus mandou comprar aquele terreno, vou comprar. Será que Deus mandou ou é o seu coração que mandou? E eu conheço um monte assim, pastor Paulo. Toma umas decisões precipitadas, daqui a pouquinho está chorando, daqui a pouquinho vai para outro, aí pega dinheiro com a agiota e daqui a pouquinho é o escândalo para a igreja. E aquele pastor, às vezes, toma algumas decisões precipitadas que acabam infartando. Eu conheço vários assim. Estados de depressão, conheço vários assim, porque tomou decisões precipitadas. Ele teve, de forma democrática, de decidir. Claro, a decisão institucional estava sob a direção dele, mas lembramos que a direção da igreja, ela é vertical, mas ela é horizontal. Ou melhor, ela é horizontal na sua decisão, mas ela é vertical, ou seja, na sua comunhão com Deus. É Deus que coloca, é Deus que dá, é Deus que determina. Senhor, é da sua vontade, me dê um sinal aqui, Senhor. E os sinais, eles seguem. Levanta um irmão, levanta outro irmão, aquilo vai produzir edificação, a forma com que eu vou pagar vai ser uma forma positiva, não vai trazer fardo, não vai trazer dor, não vai trazer peso, e aí nós vamos ver que é a mão do Senhor. Bom, então ela é congregacional na sua forma, democrático em sua representação, já falei aqui, e é espiritual em sua função. Os administradores dos negócios da igreja devem ser homens espirituais. A igreja é uma democracia teocrática, e cada membro deve ser dirigido por Deus mediante a ação do Espírito Santo. Então, o governo da igreja, ele precisa ser bíblico. Não é aquilo que eu acho que tem que ser assim, eu acho que agora a gente tem que pintar a igreja assim, eu acho que agora a gente tem que fazer assim, eu acho que agora a gente vai mudar tudo, vamos mudar o culto, vamos fazer agora uma outra ideia. Não, não é assim. Está na Bíblia? Ok. É coerente com os padrões bíblicos, com as doutrinas bíblicas? Ok. Não é? Não vai funcionar. Funciona para outros lugares, mas para a igreja não, porque a igreja, ela segue o governo de Cristo. Congregacional em sua forma, ou seja, todos podem, de forma principal, de forma atuante, estar inserido nessa igreja, decidindo, seguindo princípios hierárquicos de forma concisa. Democrático em sua representação, é Deus que escolhe, é Deus que dá, é Deus que faz, é Deus que comanda, ou seja, Deus que levanta, Deus que realiza, e nós, baseados em cima dessas decisões, conseguimos lograr êxito. Espiritual em sua função, nós somos luz deste mundo, irmãos, é a partir da igreja que vidas vão ser transformadas. Não existe uma outra solução, não existe terapia, não existe nada que vai fazer com que o indivíduo
tenha a chama de Deus se não for para a igreja. Deus pode usar vidas como agentes transformadores, porque eu entendo que Deus deu dons aos homens. Então, um médico que exerce a sua função segundo a vontade, segundo a direção de Deus, irmãos, vai produzir coisas positivas para a sociedade, o psicólogo e tantos outros, mas são agentes, mas não são determinadores. O que determina é a igreja, é Cristo no governo. Nós precisamos entender a responsabilidade nossa, irmãos, o nosso testemunho. Irmãos, o nosso testemunho vai determinar a transformação de vida. Olha que compromisso que nós temos, gente. Compromisso de dar testemunho no trabalho, de dar testemunho na casa, de dar testemunho na vida. Qual é o seu testemunho? O que você tem sido lá no seu trabalho? Será que você tem sido agente transformador? Será que você tem sido pessoas que têm mudado a sua vida, mudado vidas? O que você tem realizado lá? É preciso entendermos que a partir de nós, a partir da igreja, pessoa, a partir de toda essa instituição, é que nós vamos conseguir lograr êxito. Ok? Bom, a partir desses pressupostos, quem deve ser o administrador do governo da igreja? Percebam, irmãos, que nós entendemos que o governo da igreja, ele segue três sistemas, e os três são bíblicos. A aplicação, ela é baseada em cima das tradições que se seguem, episcopal, presbiteriano e congregacional, ok? E que a igreja, ela tem o seu papel fundamental para a sociedade, e a Bíblia, ela vai estabelecer isso. Nós vamos ver o papel da igreja sendo reafirmado pelas Escrituras, seja ela pessoa física ou igreja, como templo, como toda essa instituição, ela precisa seguir esses princípios, nós vimos aqui. A igreja deve exercer o governo seguindo aquilo que a Bíblia diz, de forma congregacional, democrática e espiritual. E quem deve, então, ser o administrador do governo da igreja? Primeiro, pastores e evangelistas, geralmente identificados como ministros do evangelho. Nós falamos isso aqui. O pastor é consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho, isto é, alimentar com a palavra, cuidar e proteger o rebanho. Ele é o anjo da igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A quem o Senhor Jesus Cristo delegou autoridade espiritual. Embora haja muitos pastores numa mesma igreja, apenas um deles preside. Pastores e evangelistas são identificados por ministérios locais e ordenados perante a igreja. O pastor presidente geralmente é identificado por seu antecessor, mas há também eleição por aclamação ou voto secreto. Ou seja, irmãos, os pastores, eles são aqueles que organizam, aqueles que administram a igreja. E essa administração, ela precisa ser balizada, antes de tudo, sobre a direção do Senhor. Fato. Os pastores, eles têm esse papel importante dentro da nossa instituição, dentro daquilo que nós entendemos e compreendemos como o papel fundamental para a organização dessa igreja nessa sociedade. Então, os pastores evangelistas, os pastores têm a sua função, têm o seu dom, o evangelista tem o seu dom. Por isso a importância de entendermos obreiros, evangelistas, pastores que estão presentes, obreiros em potencial, que amanhã ou depois serão levantados. Temos que entender o papel e o dom que Deus deu a cada um de nós. Aqui nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Ninguém é maior do que o outro. Ninguém quer se destacar. Quem se destaca é Cristo. Não existe concorrência. Não existe um ou outro. Todos em prol ao reino. Todos em prol a uma unidade. E é isso, é importante entender a minha vocação.
Porque quando eu entendo a minha vocação, o meu chamado, eu não vivo na sombra de ninguém. Quando eu entendo que Deus tem algo, evangelista José Alexandre Manuel, conosco, as coisas acontecem. Cada um naquilo que foi chamado. Meu irmão, eu não tenho a capacidade que o pastor Paulo Afonso tem de memorizar, de falar, de expressar. Mas é Deus com ele. Mas Deus tem algo comigo. Deus tem algo com os pastores. Deus tem algo com cada um. É isso que faz a graça do reino, irmãos. É isso que faz a comunhão, porque a diferença na unidade, cada um de nós podemos contribuir. Cada um de nós podemos exercer. Então os pastores e evangelistas, nas suas diferenças, mas entendendo o seu chamado, é que vai realmente comandar e dirigir a igreja e a instituição de forma eficaz. Então, os administradores da igreja, pastores e evangelistas, presbíteros, o termo ancião, presbítero e bispo são sinônimos. Em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais, ok? Diáconos têm a função de servir nas atividades da igreja. Dentro da nossa estrutura, na Assembleia de Deus, os diáconos têm essa função. Graças a Deus, eu aprendi que todos nós somos diáconos. Glória a Deus. Todos nós somos diáconos. Todos nós servimos. Não existe um maior do que o outro. Todos nós somos iguais no reino de Deus. Queridos, a supremacia do governo de Deus, primeiro, nós vamos ver que o governo de Deus está acima. Primeiro, lemos que a supremacia, ela está dirigida pelo Senhor. É Deus que deu os apóstolos. É Deus que deu aos pastores a direção para fazer determinadas coisas. Ou seja, para levantar Paulo e Barnabé, para levantar vidas, para fazer com que a igreja funcione. Segundo, nós vamos ver que a igreja, ela precisa ser dirigida pelo Senhor. Nós vamos ver que a igreja do Senhor está sobre a direção de Deus. Davi, ao construir o templo, ele não foi capaz, porque o Senhor disse para ele, você não vai, quem vai ser o seu filho. Ou seja, até nas construções, até nas decisões locais, Deus precisa estar dirigindo, Deus precisa ser supremo. Terceiro, nós vamos ver que a igreja, ela é a luz para este mundo. A igreja, ela é a luz para este mundo, e que Cristo, ele se revela através dos obreiros que instituiu. Ou seja, você só conhece Deus porque existe um homem de Deus aqui que comanda, um homem de Deus aqui que está dirigido, que está sob a direção do Espírito Santo. Por fim, concluindo, o governo da igreja não é democrático, tampouco autocrático, mas teocrático. Ou seja, a considerar o significado da teocracia, governo de Deus, cujo termo tem origem na palavra grega, theos, significa Deus, kratos, significa poder, força e governo. Joséfo, historiador judeu, ainda no primeiro século, cunhou a palavra teocracia e a definiu como colocar toda a soberania e autoridade nas mãos de Deus. Esta palavra não consta da Bíblia, mas o seu significado é ensinado de maneira clara. Deus governa sobre tudo, inclusive sobre o governo da igreja. Assim, baseados neste princípio, entende-se claramente que o governo de Deus sobrepaira sobre todos os outros governos, inclusive o governo eclesiástico, que é a forma administrativa da igreja. Ademais, Cristo é a cabeça e exerce honra e poder
sobre a igreja, ou seja, o governo de Deus é aquele que dirige o governo da igreja. A igreja só tem a influência porque Cristo, Ele é o soberano, Ele é que dirige. Que possamos então, irmãos, estar sobre este governo a partir das Escrituras, a partir da presença do Espírito Santo, porque só assim a igreja vai exercer o seu papel como pessoa, como instituição e como templo, ou seja, a representatividade, seguindo aquilo que de fato é a igreja, ou seja, a unidade na sua pluralidade. Que Deus abençoe os irmãos para a glória de Deus. Fiquemos de pé, vamos